Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar, o primeiro programa do mês de agosto, hoje dia 1º de 2018, 18 horas e 10 minutos. Eu inicio aqui os nossos estudos diários, trazendo minhas opiniões, impressões e possíveis estratégias para o mercado de ações, futuros, criptomoedas, fundos imobiliários e commodities. Convido a todos para se inscreverem no canal, para participarem na área de comentários. Qualquer dúvida, algo que seja pertinente, seja o argumento simples ou mais complexo, estarei à disposição para responder. Todos nós assim aprendemos juntos. Então, se a sua dúvida, se você a considera simples, não se intimide, pergunte, poste, peça ao ativo. Assim nós aprendemos juntos. Só não é admitido palavras de baixo calão, conflitos que não nos façam evoluir, brigas, ofensas, o restante é permitido e bem-vindo. E peço que você compartilhe o vídeo com pessoas que gostam da bolsa, amigos, parentes. E aproveito para fazer o convite para que vocês assinem Informe Cenário. Eu distribuo já desde 2014, atualmente atinge 90 mil pessoas aproximadamente, trazendo sempre um estudo do Ibovespa, falando das bolsas americanas, Europa, Ásia, commodities, política. Eu escrevo sempre com muito prazer. Ok? Então, nós começamos os estudos pelas criptomoedas. Hoje um dia, com exceção do Ripple, uma sessão baixista, né? Então vamos aos gráficos aqui para ver o que eles nos reservam e a nossa leitura, como é que era, como é que o gráfico se comportou, para a gente ter uma noção aqui comparativa. Ok, pessoal? Hoje tem, enquanto carrega o gráfico aqui, hoje tem jogo lá na Arena Corinthians, 9h45, estarei lá com meu filho. Um jogo pela Copa do Brasil, Corinthians Chapecoense, meu palpite Corinthians 3, Chapecoense 0, acho que o Romero faz pelo menos um gol no jogo. Maravilha. Então vamos aqui ao Bitcoin. Bitcoin aqui na tela. Ontem nós comentávamos o seguinte, pessoal, que para quem tinha comprado aqui embaixo, na região aqui dos 6 mil dólares, já estava com lucro legal e que tinha um ponto de stop, né? Então o stop estava aqui, ó, no 7779, né? Mais ou menos nessa região, tinha uma região aqui 7756 e uma outra 7685. Então, perdendo essas três regiões, seria melhor realizar lucro, colocar o lucro no bolso. Então, perdeu, né? Era um topo triplo distante aqui, digamos, né? Um topo duplo com mais um topo recente. Então, os três topos foram violados, então lucro no bolso, né? E liquidez nas criptomoedas, aguardando nova oportunidade. O Marobuzu de ontem é forte. Quando no dia seguinte não existe um candle de equilíbrio, ou mais raramente, quando existe um candle altista que nega esse Marobuzu com essa dimensão, geralmente ele é duplicado. Então o Bitcoin teria espaço para cair até 7.200 dólares aqui aproximadamente. Está perdendo média de 21, então perdeu aqui essa região. Então lucro no bolso. No caso, este ponto aqui a gente pode considerar talvez até um eixo de topo duplo, região de 7.815, né? Seria a saída mais técnica para a posição, este fundo aqui. Então, tanto o Marobuzu quanto a perda do mesmo apontam Bitcoin na região de 7.200 dólares. No caso do Bitcoin Cash, que também teve uma sessão baixista, nós já havíamos falado que o lucro bom teria sido realizado no toque dessa linha de tendência de baixa, que forma em conjunto com essa LTA um triângulo. Então a saída boa foi perto do 875, 870 aqui. E aí ele deu continuidade ao que nós esperamos, que é a busca por essa linha de tendência de alta que conectou os últimos dois fundos, né? Tanto o fundo aqui do dia 29/6 quanto o fundo do dia 12/7. Então minha expectativa é pela perda desse suporte aqui no 740 e pela busca desta linha que nós vemos aqui.
No caso do Ethereum, a venda boa também para realização de lucros foi aqui neste dia, né, que tocou a LTA, ele chegou a bater nesse dia 515, depois ele fez movimento baixista, repicou e deu continuidade. No caso do Ethereum, já houve a perda dessa linha inferior aqui que forma o triângulo, né? Houve perda também deste suporte marcado no dia 12/7 aos 417,80, está 411 agora, né, aproximadamente aqui. E o que ele fez? Busca pelo suporte imediatamente inferior, que é 405, né? Então ele deve vir aqui na mínima do dia 29 e buscar aqui essa região, mas a perda dessa LTA é um sinal baixista importante, inclusive. Aí nós temos o Ripple, que em nenhum momento deu compra, também esperávamos que ele viesse nesta linha de tendência de alta que forma com a linha de cima o triângulo. No caso do Ripple, ele sinalizava um topo triplo, né? Um topo triplo, um fundo triplo, mas agora ele parece desenhar um ombro, cabeça a ombro aqui. Então o ponto mais baixo aqui seria, deixa eu ver, ó, 0,42. Aqui 0,42 seria 42 centavos, a perda a gente pode considerar até que acionaria o padrão. Então baixa dominante nas criptomoedas. Mudando de alhos para bugalhos, vamos aqui para o WTI Crude Oil, que é o petróleo negociado na Bolsa de Nova York. Uma queda hoje. O petróleo tinha rompido a média de 21, mas ele negou o rompimento. A mesma coisa aqui das criptomoedas, pessoal. Depois que eu tenho um Marubozu, principalmente que nega um outro Marubozu anterior, sendo maior e não havendo um candle de equilíbrio no dia seguinte, sinaliza continuidade, né? Então, ele veio numa região aqui importante de suporte, que é o 67,62, deixou sombra inferior, né? Então, ele tem 67,62 como suporte, e depois aqui os $67. A perda de 67 jogaria o petróleo em 64. E ele está perdendo aqui essa linha de tendência que nós traçamos, então venda pressionando aí o petróleo também. E hoje saiu taxa de juros dos Estados Unidos, foi mantida entre 1,75 e 2, então poderia ser um driver positivo para o petróleo, mas não foi. No caso do petróleo Brent, a mesma coisa, um Marubozu que nega o candle anterior. Geralmente, quando não tem equilíbrio ou negação, é continuidade forte do movimento. No caso do Brent, está sinalizando aqui uma busca por 71,26, que seria a mínima aqui do dia 18/7. Ok? E aproveitando o TradingView aqui aberto, vamos falar sobre o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Lembrando que ela é impactada de maneira inversamente proporcional pelo dólar. Não. E está saindo para mim aqui enquanto vos falo, pessoal, aqui, ó, tá saindo aqui um pushing para mim. STF deve julgar pedido de liberdade de Lula na próxima semana. Deve ser o plenário aí no caso, né? Então, a ETF, o EWZ, baixa de 0,30, então depois que fechou o gap aqui, ficou enrolado, distante da média, então nenhum sinal importante por enquanto, não tem nada que mude a trajetória altista, né? Mas não tem nada, por exemplo, que seja um sinal, por exemplo, de oportunidade clara assim, de compra, até para completar lote, aquela coisa toda. Ok? Eu queria falar um pouco aqui do Seja Bem-vindo à Bolsa, pessoal, rapidinho, treinamento gratuito. É a porta de entrada para a Bolsa de Valores, o primeiro passo para quem quiser aprender, nível intermediário e iniciante, ok? São 17 módulos, eu acho importante o pessoal fazer, até quem já é avançado. Fala de tipo de ações, liquidez, escola gráfica e fundamentalista, gráficos, o BTC, que é o banco de título para quando você trabalha na venda, a insegurança, que é importante para trabalhar na bolsa, corretoras, fala sobre fundos de investimentos, dividendos, juros e valorização, que é a forma de ganhar com ativo, além do aluguel, né? Mercado a termo, mercado futuro, eu falo de mini contratos de índice dólar, aluguel de ações, que é ficar vendido durante uma queda de um ativo, mercado de opções, perfil do investidor, é interessante você determinar se você é day trader, scalper, swing trader ou position trader,
fala da importância do fluxo, imposto de renda e mais alguns tópicos. Investimento zero, ok? Eu que gravei todas as aulas, que adaptei um curso que era escrito presencial para um curso online com a minha equipe. É um presente aí para vocês, qualidade digital de som e imagem, editado, gravado em estúdio, ok? Custo zero, é só se inscrever e fazer. É até já um preparatório para quem vai fazer a imersão de setembro, que aí eu falo depois, ok? Então, vamos observar aqui os gráficos das bolsas de fora. Xangai caiu 1,80, DAX na Alemanha 0,53. Então vamos aqui aos gráficos, né? No caso da bolsa de Xangai, é um movimento que frustra a expectativa mais provável, porque nós tínhamos um pivô, uma vez que o mercado rompeu a máxima aqui do dia 12/7, e esse pivô foi frustrado, né, com uma barra grande. Ou hoje essa barra é negada, como eu comentei, o mercado rompe novamente a máxima aqui do dia 12 e volta com a compra dominante, ou então o mercado vai voltar para esse fundo aqui, na região de 2.750. Eu acho que é possível traçar uma reta nesse gráfico, daí ela pode servir também como referência aí para a gente. Ok? No caso aí da bolsa de Xangai. O índice DAX na Alemanha tem sido uma formação de topos e fundos ascendentes bem lenta, gradual, uma movimentação até chata. Eu acho que dá para traçar uma reta também. Na Europa não tem nada. O que é mais relevante que a gente pode dizer que tem lá na Europa é o Brexit, que é um assunto velho, né? Tem o BCE também com poucas movimentações, Banco Central Europeu. Eu tracei uma reta aí também que a gente pode usar como base, inclusive pode ser tocada amanhã e tudo. Ok? Eu queria abordar aqui também no broadcast o que disse a Fitch, né? Ela disse o seguinte, né, que... Deixa eu ver aqui para passar na íntegra aqui para vocês. Deixa eu ver o horário que isso saiu, para eu poder abordar e falar também sobre o fluxo cambial. Foi às 11h51, então é melhor que eu estou vendo pelo celular. Ó, Fitch reafirma rate no Brasil em BB- com perspectiva estável. O fato de ter perspectiva estável pode ser encarado de forma positiva, digamos assim, né? E aí eles falam aqui das eleições, né, das fraquezas estruturais de finanças públicas, tudo que a gente já está cansado de saber, e colocam as eleições aqui como algo importante, que a greve do caminhoneiros e condições externas mais apertadas contém retomada do país, tudo isso daí que a gente já sabe. E logo em seguida saiu o fluxo cambial, que eu costumo abordar aqui, né, pessoal? Então, o fluxo cambial em julho, até o dia 27, é positivo em 4,45 bilhões de dólares. Então, isso é muito importante. Depois de um junho negativo, a gente teve um julho positivo. Ok? O fluxo financeiro foi positivo em 4,761 bi. Isso é mais importante ainda, que é o que mais interessa para nós, né? E o fluxo comercial negativo em 311 milhões. Então, o fluxo cambial total no ano até 27 de julho é positivo em 26,976 bilhões de dólares. Isso no ano, até o dia 27, ele pega até sexta-feira passada. E na semana, que eu sempre falo que é o foco principal, né? Entre dia 23 e 27 é positivo em 187 milhões de dólares. Porém, a gente tem aqui o fluxo financeiro positivo em 37 milhões de dólares, né? E o comercial positivo em 150 milhões de dólares. Então, um julho positivo em relação ao fluxo. Então, realmente entrou dinheiro de fora, só que de uma forma gradual, passo a passo. E vamos dar uma olhada aqui na participação dos investidores
no índice futuro ontem. Então, tudo isso embasa, né, as nossas leituras. Os investidores estrangeiros ontem trabalharam na compra do índice, né, do Q18, aumentando de 96.322 mil contratos para 97.458 na ponta compradora. Ok? E no mercado à vista, né, como é que eles estão? Então, vamos fazer aquela conta de sempre. Eu já adianto que nas últimas 3 sessões eles trabalharam na venda, talvez até realizando lucros, né? Então vamos fazer aquela conta de sempre aqui para a gente fazer o acompanhamento no mercado à vista também. Abrindo aqui minha planilha de Excel, que nada mais é do que os dados que a Bolsa disponibiliza ali de forma oficial. Ok? Maravilha. Ah, uau, a planilha softwares. E pessoal, assim, os drivers externos eles são importantes, claro, né? Mas nós teremos aí, na minha opinião, pela experiência que eu tenho, eu acompanhei eleições de 2002, 6, 10 e 14, então as eleições são realmente o grande driver. Então vamos pegar aqui a movimentação que eles tiveram aqui no mês de julho, né? Então, 92, 351, 189, menos 88, 368, 414. Então fecharam isso até o dia 30, né? Não tem aqui o dado do dia 31, é um dia de delay. Então até o dia 30, 3 bilhões 982 milhões 775 mil, depois de um junho de quase 10 bilhões em vendas, ok? Então vamos falar um pouco aqui do Ibovespa, do BOVA11, do dólar e do índice. O BOVA11, para quem acompanha o meu informe cenário, distribuído todas as manhãs, o Ibovespa e o BOVA11, eu falei o seguinte, olha, eu acredito numa abertura naturalmente baixista, né, e tal, mas eu acho que esse suporte aqui tem grande chance de ser respeitado, ou no máximo aqui a região de 78.500, 78.600, e que o mercado terá uma recuperação aí ao longo do dia, com fechamento inclusive positivo de leve, foi o que aconteceu. O mercado veio a 78.768, entre os 78.890 que gerou a queda em junho e esta máxima que marcaram dia 17, ele veio num ponto intermediário entre os dois, fez a mínima, deixou um candle que é um doji e fechou levemente positivos, então acertamos o prognóstico. Isso nada mais é, pessoal, do que uma correção no tempo, né? Respeitando uma região de suporte importante. Então, podemos ter mais um ou outro candle de correção no tempo, até uma leve queda, podemos, mas eu vejo como oportunidade e a qualquer momento o mercado retoma a movimentação altista. No caso do BOVA11 a mesma coisa, estava em baixa, foi até perto de uma região de suporte, né? Esta mínima aqui do dia 24, ela é suporte, o 76,02. Este ponto aqui, 75,80, é suporte. Este ponto aqui no 76,16 é suporte. Onde o mercado foi? 76 cravado, recuperou-se e fechou até levemente positivo. Então, uma movimentação de correção no tempo, né, média distante dos preços, isso é normal, né, para que os preços se aproximem da média. E um pregão bastante previsível hoje. Abertura em queda, busca por suporte, fechamento em alta. Eu até comentava com os meus alunos hoje que achava que o mercado viria nessa boca de gap, que é o 78,865. Ele não fechou por 20 pontos, ó, bateu 78,870, na verdade por 5 pontos. Professor, o gap foi fechado ou não? Não foi fechado, pessoal. O gap, a máxima desse dia, se você for olhar o gap pelo diário, 78,865, a mínima 78,870, o gap não foi fechado, houve recuperação, né? Então temos aí uma correção no tempo, que pode durar mais um ou dois pregões, né? A média vai se aproximando, depois o mercado deve retomar a movimentação altista. Agora você fala, putz, professor, o gap no diário era 78,865 e no intraday. Eu costumo trabalhar, nesse caso, com candles de 30 minutos. No intraday, o gap seria fechado somente aqui, ó.
no 78,180. Então tem essas duas leituras. Só que ele respeitou um importante suporte, que inclusive eu apontei no meu informe que é distribuído exclusivo para o grupo, no 78,890, né? A média foi bem pertinho aqui, como eu comentei, ele veio no 78,870. E aí ele repicou e ele sugere uma figura aqui de alta para amanhã. Eu não tenho o potencial, por exemplo, de gerar um rally amanhã, mas de repente de ser um pregão de alta entre leve e moderada, digamos assim, que é aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, ou mais até aquele foguete de alta que eu brinco, né? Que é aquele oco invertido que ele meio que tem um alvo aqui quando você tem o raciocínio da simetria também, né? Que seria um alvo aqui nessa região de 80.685, né? Aí falando do dólar, pessoal, o dólar na alta arrastada, agora nós estudaremos o dólar, o WDO, que é sempre o código do mini contrato, o de uva 18, né? Então, digamos que o dólar cumpriu uma simetria aqui na região de 3.700 e agora ele está repicando, tem espaço para repicar até a média, né? Tem aqui um gap aberto, então o dólar talvez ele esteja corrigindo no tempo para depois descer, é uma hipótese, mas se ele romper os 3.800, ele vem aqui no 3.850 e fecha o gap. Então tem esses cenários aí, ok? Falando um pouco das bolsas americanas, Dow Jones aí na tela, o Dow Jones também passa por uma correção no tempo, né? Ele está trabalhando em torno aqui do topo anterior aos 25.400 pontos, uma correção no tempo, distância de média sendo reduzida, pode descer até o 25.215 aqui, por exemplo, sem mudar em nada a movimentação altista, e ele faz uma correção no tempo, uma queda de 0,32 no pregão de hoje. E por que ontem nós tivemos aquela queda? Porque o mercado interpretou que o Bolsonaro foi bem no Roda Viva, e hoje nós tivemos alta porque houve uma pesquisa que mostrou que o Haddad, a Marina, aí o próprio Bolsonaro caíram nas pesquisas, né? O Bolsonaro 5 pontos, Marina e o Haddad caíram 1 ponto, Álvaro Dias também, e que o Geraldo Alckmin subiu 1 ponto. Então o mercado viu isso daí de forma positiva. Na minha opinião, hoje a Manuela Dávila, ela oficializou a candidatura, né, o partido, PCdoB. Eu acho que ela deve, caso a candidatura de esquerda vá ao segundo turno, naturalmente ela deve apoiar, como Guilherme Boulos também, né, esses dois candidatos devem apoiar a candidatura de esquerda no segundo turno. E agora fica a expectativa quem serão os vices, né, pessoal? Até o final da semana aí, de semana nós vamos conhecer. Quase ninguém tem vice ainda, né? Então, eu acho que vai ser também precificado pelo mercado, porque os vices eu acho bastante importante, né? Então, veremos aí se a candidatura do Lula vai ser mantida de fato, ou se vai ser do Haddad, se bem que eles podem mudar até o dia 15 de setembro, então gera aí grande expectativa, né? Eu acho que em algum momento vai embolar Bolsonaro, Alckmin e a candidatura de esquerda. Eu não sei se vai ser o Haddad ou o Ciro, se forem os dois. Eu acho que um dos dois receberão os votos aí da esquerda. Ou não duvidaria, por exemplo, de um cenário embolado Ciro Gomes, Bolsonaro, o Alckmin e o Haddad um pouco abaixo aí, né? E aí eu acho que em algum momento da curva a candidatura de esquerda principal e o Geraldo Alckmin vão polarizar aí as disputas. Veremos, né? Então, grande expectativa para os próximos dias aí. Tem payroll também na sexta-feira, relatório de emprego americano, e hoje saiu aí o Copom, taxa de juros mantida em 6,5%. Ok, então aqui no caso do S&P também correção no tempo. Não seria interessante a perda aqui do 2.798, que nós teríamos um pivô de baixa, poderia levar ao fechamento desse gap aqui, então aguardemos o pregão de amanhã também. Mas não tem nenhum sinal alarmante, nada de relevante lá fora. No caso do índice Nasdaq, nós tivemos alta. Essa decisiva e importante LTA funcionou pela segunda vez como referência, a mínima foi feita sobre ela. E nós temos aqui, pessoal, um sinal de candles, que é o Arame Cross, formado ontem, né? Um arame um pouco diferente, formado por um candle negativo e um doji,
né? E aí hoje mínima e máximas mais altas que ontem, mostrando aí força compradora na área. O balanço da Apple trouxe um pouco de confiança ao índice de tecnologia Nasdaq, ok? Hoje, como destaques aqui do pregão, eu vou trazer Ezetec e vou trazer também Move3, ok? Aqui na tela para vocês. Depois a gente faz os pedidos do YouTube e os ativos fixos. Então, Ezetec aqui na tela, pessoal. Eu acho que Ezetec e Cyrela são opções interessantes para quem tem pensamento de médio prazo. No caso aqui da Ezetec em específico, eu vejo aqui a formação de um fundo topo-fundo sobre a média, com grandes possibilidades da região aqui de 19, 19,20 ser acionada, e nós temos aí um pivô de alta. Eu acho que essa é a formação. Percebam que a média e onde o mercado estancou a queda é num fundo importante aqui marcado em novembro. Então é dessa forma que eu vejo o ativo. E Move3, nós já tínhamos comentado que tem, ao passo que tem o ombro, cabeça, ombro invertido, tem uma forte região no 6,23, que foi o fundo de dezembro. Ela foi uma vez, não passou, foi duas vezes e não passou. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu marco o eixo do topo duplo, né? Mostrando um pouco de didática aqui para vocês. Qual que é o eixo? É o 5,86. Ele foi perdido ontem, só que hoje o mercado trabalhou abaixo e negou o rompimento. Então essa situação é uma situação que favorece a compra, na minha opinião. Onde é que está o stop? Uns centavinhos abaixo do 5,86. Rompeu 6,23, ela deve, talvez aí termos até um rally até 7,50, é possível. Ok? Então é isso aí. Agora, pedidos do YouTube que eu vou fazer hoje: Marfrig, FESA 4, TIMP, Home e Ser 3. Então vamos lá, Marfrig, aqui na tela. Setor aí de frigoríficos, naturalmente, né, pessoal? Lembra que eu comentei com vocês, quando tem esses gaps malucos, geralmente a ação passa um bom tempo de lado. Pessoal, o que está acontecendo? Por teoria, ela deve romper para cima essa região e fazer um movimento altista. Só que você pega um ativo travado com ótimas oportunidades que tem na bolsa, se eu tivesse, por exemplo, uma compra na ação, eu manteria. O meu stop ele estaria talvez abaixo dessa congestão aqui, estaria no 7,81, uns 2, 3 centavos abaixo. Se perder, eu sairia do papel. Mas eu acho que é uma ação de lado, né? É um mastro bandeira, o movimento lateral está muito longo, mas pode ser um descanso para um movimento de alta posterior. Desde que você tenha um stop e você não devolva lucros, para quem está comprado, de repente vale a pena aí manter. Que eu estou olhando um semanal. No semanal fica mais com cara de um mastro bandeira. Mas tem que ter stop, porque se ela começar a descer, quem está comprado vai ficar querendo realizar lucro, vai pressionar o papel e vai chamar a atenção da venda especulativa também. Ok? Aí falar um pouco aqui de FESA. FESA 4 aqui na tela. É um ativo que talvez ela tenha entregue, né, o que ela tinha aí de melhor num primeiro momento. Elegantemente, digamos assim, ela tem caído sem chamar atenção, né? A tendência da ação é de baixa, né? Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa em azul e uma em marrom. Ela rompeu essa linha aqui em marrom, não sustentou. E o papel, pessoal, sinceramente, não tem um sinal de compra. Pô, professor, nem aquela compra descontada, alguma coisa do tipo, não. O que eu vejo nela é uma figura simétrica que remete um alvo na região aqui de 17,26, 17 reais. É isso que eu vejo para o ativo. Salvo alguma mudança que possa ocorrer, a gente está em temporada de balanços e tal, mas não é o caso no momento. Aí tem TIMP, Home e Ser. Aí tem aqui a TIMP 3, aqui na tela. A ação tinha uma clara saída para quem estava comprado neste dia aqui, que é o dia 9/5. Pessoal, essas barras
com volume, olha a barra de volume aqui, no mínimo elas são duplicadas, né? Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, talvez nos 12 aqui pelo menos ela venha, ou pelo menos o corpo é replicado. Então seria uma saída nessa data. Para quem é mais, para não falar teimoso, mas mais conservador, a saída seria na perda da LTA, essa linha em azul. Então o que a ação tem agora? Tem uma movimentação baixista, né? Ela tentou consolidar fundo aqui na região de 12,50, que a gente vê aqui. Ela não tem conseguido. Agora, como é que você trabalha tecnicamente com uma ação dessa? Você pega o ponto mais baixo aqui, ó, 12,47, 12,48, me parece que é o 12,47 aqui. Então eu vou aqui, eu marco esse patamar. Vou colocar aí 12,47, 12,48, né? Você marca aqui esse patamar. E veja que é uma região de fundo que elevou os preços em janeiro desse ano, né? Então poderíamos interpretar isso aqui até como uma simetria com alvo nos 12,50. Ontem ela fechou abaixo do 12,48, ela fechou em 12,37. Só que hoje ela negou esse rompimento. Para quem gosta de ir pro pau mesmo, é compra. Porque a gente pode trabalhar com cenário de rompimento falso. Então você tem uma possibilidade de ganhos grande, talvez até 13,50, até de repente aqui esse topo, né, 13,58, aqui nos R$14, é uma possibilidade sim. E onde é que está o stop? Abaixo da mínima de hoje, abaixo do 12,28. Então pode ser uma entrada interessante, apesar do volume não ser muito alto, que é uma região de suporte, nós tivemos um rompimento falso. Aí nós temos aí a CER3 na tela, ação do setor educacional, né, e depois a gente faz a home. E aquela história, pessoal, quando a gente teve esse padrão aqui, eu até tinha apontado para vocês, é um padrão claro de distribuição de preços, que é o primeiro estágio de uma queda. Antes da queda, em alguns casos, nós temos a distribuição, e também tinha um ombro cabeça a ombro. A ação caiu, só que ela não mostra aumento de volume, não tem uma reação pujante. A região é de suporte, foi fundo aqui 2 vezes em 2017. Esse movimento se parece com o movimento atual. Então é uma ação que, para quem é mais paciente e quer, de repente, fazer uma compra descontada, é uma alternativa, né? Essa movimentação aqui entre dezembro e o mês de março de 2017, ela é parecida com a movimentação atual, né? CEMIG, por exemplo, ficou meses fazendo um movimento parecido e depois ela foi. Pode ser o caso de ser, né? Então é o que eu enxergo aí para o ativo. Okay? Mas é uma ação de pessoas que são mais pacientes, senão a pessoa compra e acaba saindo no 0 a 0 ou com lucro muito leve ou prejuízo, sendo que tem oportunidades mais claras aí na bolsa. O caso de home é aquela ação que, se eu, por exemplo, hoje tivesse um capital extra, eu compraria, né? Boa parte por fundamento, outra parte pelo gráfico. No caso dos fundamentos, a gente já conversou aqui, eu até contei a história que eu sou técnico em plástico, tal, minha empresa admirada, o pessoal comentou aí no canal e tudo. Ela subiu sob efeito de um arame, né? Ela chegou a bater a máxima do ano acima de 11, foi a 5,10. Ela subiu e, na minha opinião, está fazendo uma correção. Só que assim, não é legal este gap, né? Ele pode ser um gap de fuga, né? Pode ser para gerar um movimento de queda mais forte, né? E a perda das médias e deste ponto aqui, o 6,13, aciona um pivô de baixa, né? Onde que eu compraria? Se ela romper de baixo para cima o 6,13 em fechamento, porque aí você nega o pivô, você faz uma compra esperta e uma compra técnica. Seria a minha estratégia para o ativo, ok? Aí vamos para as ações fixas aqui, Petro 4 na tela. Eu comentei que eu acho que na semana que vem, talvez na segunda-feira, a Petrobras vai buscar os 21, né? E hoje ela rompeu por 1 centavo os 20, deixou 19,97 para trás, e acho que ela vai fazê-lo. Eu acho que lá para segunda ou terça-feira ela busca aqui o 21,27. Candles pequenos, volume comedido para os padrões da Petro, parece um movimento de acumulação dentro da tendência para buscar realmente 21
27, que é um alvo provável para o ativo. No caso da Vale, hoje ela seguiu o minério, seguiu os metais e caiu, né? Ela estava distante da média de 21, ela mira 56, mas estava distante da média, é uma possibilidade para ação. Fechou abaixo da média de 5. Se amanhã a gente não perceber, por exemplo, metais em alta, uma força compradora em Vale, ela deve buscar a região de 51,67, tocar a média aqui para depois voltar a subir. O volume é grande, o que gera suspeitas aqui de termos um gap de fuga, e no caso de um gap de fuga, no mínimo ela vem na média móvel de 21 períodos. Com leve chance de respeitar esse ponto aqui, que seria o 52,39, como suporte. Ok? Falando de bancos, pessoal, bancos eu vou, para não ficar um gráfico poluído, eu vou apagar esses círculos aqui, que eu tinha feito até para um treinamento, uma aula que eu gravei aí para o lançamento da imersão. Né? Então, nós temos aqui uma linha de tendência. Ontem ela foi violada, pelo jeito, uma violação falsa. Este topo aqui do dia 18 foi respeitado em 32,23. Né? A mínima de ontem foi 32,09, hoje a gente já tem quase um marobuzu, fechando acima da média de 5 e provavelmente adentrando o território da linha de tendência no pregão de amanhã. Okay? Então aquela história, correções aí nos bancos, oportunidades. No caso de Bradesco, uma movimentação muito interessante, né? O gap não foi fechado, né? Veio só na boca de gap. Eu até comentava com vocês ontem, tem o 30 e 35 como suporte, tem esse topo duplo aqui formado nos dias 17 e 18, tem a boca do gap, este candle aqui do dia 23 e a mínima aqui do dia 26. São vários suportes no ativo com tendência de alta. O que acontece, pessoal? O mercado bate aqui, a compra entra e já empurrou o ativo acima da média de 5, acima da LTA. Correções, oportunidades. E por fim, nós temos YouTube, a mesma coisa, 44,97 como suporte, o 45,12 como suporte, esses três topos aqui, né, dos dias 17, 18 e 19 como suporte. Esta boca de gap aqui, que foi fechada, inclusive, era 44,98, ontem bateu 44,88, então esse gap foi fechado. Então, quer dizer, vários pontos aqui de força mediana, mais suficiente para gerar uma alta de 1,17 hoje, se aproximou da média, movimentação natural dentro do desenho de topos e fundos ascendentes. Só que eu acho que essa LTA não tem muito sentido aqui, eu vou apagar, mas mostra aqui uma entrada de força compradora, então a alta deve ter continuidade, mesmo que tenhamos uma leve correção ao mercado lateral nos próximos pregões, ok? Eu queria falar aqui da imersão técnica, pessoal. A imersão, no dia 13 de agosto, nós abriremos as matrículas para a pré-lista, para o pessoal que fez a reserva, né? Então você vai poder acompanhar as operações em tempo real e aprender todas as estratégias e pontos importantes para sua tomada de decisão, podendo assim ter segurança para gerir seu próprio capital. Na Top Traders, a minha ideia é formar o investidor. Né, formar cabeças pensantes que depois trocam ideias comigo aí tudo, para que sejam traders independentes e possam pegar os meus estudos de uma casa de research, de análise, né, de uma corretora como referência. Então, eu vou ensinar todas as minhas técnicas para operar na bolsa, então não perca essa oportunidade. Eu estou na bolsa desde 2002, são 16 anos de experiência. Teremos operações reais nos dias 4 e 5. Importante, você consegue acompanhar de um tablet, smartphone, sistema iOS ou Android, para quem não sabe, da Apple e os demais celulares, de um notebook, de um desktop, e tem baixa latência, com uma conexão leve de internet você acompanha. Eu montarei a nova carteira nos dias 4 e 5, você permanece sobre a minha mentoria durante 2 semanas, ou seja, fazendo parte do meu grupo fechado, e depois tem o direito de permanecer nesse grupo. Lembrando que não basta você, por exemplo, mandar um e-mail para entrar no grupo, a gente só deixa realmente integrarem o grupo de alunos aqueles que fizeram o treinamento. E nós damos também 30 dias do Terminal Cartesian, ok? Então, para poder fazer a matrícula, ter a sua vaga garantida no dia 13 e todos os bônus que eu comentei, mais um presente surpresa que vai ser dito a vocês no próprio dia 13,
Talvez eu até fale antes aqui, é um presente acima das suas melhores expectativas, é só entrar na pré-lista colocando nome e e-mail, e aí é rapidinho, não tem que dar número de cartão, preencher pesquisa ou um grande cadastro, é só nome e e-mail, você entra automaticamente na pré-lista e tem a sua matrícula garantida com condições especiais. Se restarem vagas, a gente abre para o mercado a partir do dia 14. Ok, pessoal? Então agradeço. Peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, participem na área de comentários do canal. Daqui a pouco eu tô indo lá pro estádio para Arena Corinthians, Corinthians 3, Chapecoense 0. Vamos torcer e passar frio lá. Um grande abraço a todos, bons estudos e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!